Ok, salve, salve! Vamos nessa? Você deve estar se perguntando, professor, tem algum elemento que a gente precisa classificar? Tem alguma relação dentro de função que a gente pode estabelecer, que a gente pode separar, né? Quando a gente faz o diagrama ali, identificar termos, alguma coisa específica? Tem sim. A gente vai falar agora sobre imagem, domínio e contra-domínio, ok? Venha comigo, professor Jadiel Vargas, aqui ó, canal Exatas Aprovação, YouTube, professor Jadiel Vargas lá no Instagram e no Facebook, Exatas Aprovação. Olha só, quando a gente fala de domínio, imagem e contra-domínio, então a gente tem que lembrar, a gente tem que, né, lembrando daquelas relações que a gente também associava lá em relação, né, quando a gente conseguia trabalhar a ideia o que de montar aquela tabelinha com x e com y, lembra que a gente fazia uma montagem da tabelinha de x com y? Professor, não estou lembrando mais disso não. Vou deixar um vídeo aqui, ó, para relembrar você, né, para você estar consciente aqui, ó, é só clicar aí nessa exclamaçãozinha que aparece aqui em cima e verificar aí esse vídeo falando, né, sobre aquela montagem da tabela. Por quê? Porque isso, né, ajuda muito a gente entender essa parte aqui de domínio, imagem e contra-domínio. Professor, como assim? Porque quando a gente fala do domínio, a gente está falando dos valores de x. Ou seja, a gente está falando ó, de um conjunto de partida. Né? Então, a gente está referindo aqui ao conjunto de partida. Então, lá a gente já dizia isso lá em relação. Quando a gente vai montar a tabelinha para a gente poder, né, relacionar, para a gente poder corresponder o elemento de um conjunto de partida com um conjunto de chegada, a gente montava a tabelinha x, y. Então, esses valores de x estão ligados ao conjunto de partida, ou seja, todo o conjunto de partida. Então, a gente pega sempre o que? Essa relação da função, por exemplo, se é uma função de A em B, então quer dizer que o conjunto de partida é o conjunto A. Então, esse conjunto A representa o quê? Os valores de x. Se for, né, uma relação de B em A, ó, veja que está especificando primeiro B. Então, B é que é o conjunto de partida. Então, vai ser, né, o conjunto de partida B, todos os valores de x ali do conjunto B. Ok? E a imagem? A imagem é aquele cálculo que a gente faz, né? Aquele resultado que a gente encontra. Né? Então, ó, apenas o que? Os elementos, né, que recebem flecha. A gente está falando aqui, ó, apenas os elementos que recebem flecha. Porque o resultado, o cálculo, né, o valor de y depende de x. Então, para cada valor de x que a gente substitui lá na lei, na regra, a gente acha um valorzinho para, né, um valor específico para y, perfeito? Beleza? E em relação a contradomínio, todo o conjunto de chegada. Então, se for uma função de A em relação a B, ó, B é o conjunto de chegada. Se for uma função de B em relação a A, então B é partida e A é chegada. É sempre esse segundo conjunto mencionado na relação. Tranquilo? Beleza? Professor, tem como mostrar isso, identificar isso no diagrama, no exemplo, né, de forma clara, para eu poder entender melhor como funciona? Claro que sim, ó. Veja que a gente tem uma situação aqui em que a gente está correspondendo o elemento 1 com 1, o elemento 4 com 2. E tem um elemento menos 3 ali que não foi correspondido. Mesmo ele não sendo correspondido, a gente já sabe, a gente já definiu isso aqui, que é função. Né? Ah, professor, é função? Estou na dúvida. Então, ó, vem aqui na exclamaçãozinha aqui em cima e consulte o vídeo aí sobre função, né, para você entender melhor sobre esse aspecto e da definição, né, do conceito de função. Sim. E aí, lembra o que a gente falou, que a gente pode determinar o domínio? Quem é o domínio? Conjunto de partida. Todo o conjunto de partida. Nesse caso aqui, o A. O conjunto de partida é o conjunto A. O A está representado aqui pelos elementos 1 e 4. Então, veja que o domínio da função aqui é igual a 1 e 4. Ó. Depende especificamente, né, dos elementos aqui, ó, do primeiro conjunto, né, na relação aqui, ó, o conjunto de partida. Ok. Já quando a gente fala, né, que a gente está especificando aqui, ó, de imagem, veja o seguinte, a imagem é somente quem recebe flash, ó. Quem está recebendo flash aqui? O 1
e o 2. O menos 3 não está recebendo flecha, é apenas esse 1 e esse 2. Então, isso aqui representa o conjunto imagem da função. Agora, o contradomínio é todo o conjunto de chegada. Então, veja que a gente está falando de um conjunto de partida e um conjunto de chegada. Então, ó, um conjunto de partida e um conjunto de chegada, perfeito? Então, o conjunto de partida, domínio. O conjunto de chegada, contradomínio. Todo conjunto de partida é o domínio. Todo conjunto de chegada é o contradomínio. A imagem, somente quem recebe a flecha, ou seja, o valor de y, os resultados daquele cálculo lá que a gente faz, né, quando a gente tem uma lei que estabelece exatamente, né, é uma lei que estabelece o critério de associação aqui desses elementos. Ok? Perfeito? Beleza? Vamos lá, mais um exemplo, mais uma situação. Veja que agora a gente tem aqui, ó, uma situação em que a gente está ligando aqui, né, os elementos do conjunto A, do conjunto M com o conjunto N. Então, esse conjunto M aqui, ó, é o conjunto de partida, ok? Então, ó, a gente tem aqui conjunto de partida. E o conjunto M é o conjunto de chegada, certo? Então, a gente tem uma função definida aqui de M em relação a N. Sim, e aí? Aí que a gente pode traçar aqui o domínio dessa função. Veja que o domínio aqui, ó, é quem? Todo conjunto de partida. E qual é o conjunto de partida? Que é o conjunto representado pelos elementos -2, 1 e 2, ó. Então, veja, né, são 3 elementos aqui no conjunto de partida. Os mesmos 3 elementos estão aqui, ó, no domínio da função. Perfeito? Ok, beleza. Já a imagem é apenas os elementos que recebem a flecha, ou seja, apenas os resultados, os valores de y, né? Somente o resultado, ó, quando a gente pega o x, substitui e acha lá o resultado. Professor, mas se o 4 aqui, olha, é resultado do -2, ele é resultado do 2. Não importa, eu conto 4 apenas uma vez. Veja, ó, que a gente tem aqui o elemento 1 e o elemento 4, ó, conto apenas uma vez. Não importa se ele recebeu 2 flechas. Eu não teria que colocar o 4 duas vezes lá na imagem, professor? Não. Então, caso tenha elemento repetido, a gente representa apenas uma vez. Ou seja, um elemento recebeu 2 flechinhas, ele não vai aparecer 2 vezes lá no conjunto imagem. Ele aparece apenas uma vez. Valores iguais, a gente não escreve, né, esse valor 2 vezes. Perfeito? Ok? E em relação ao contradomínio, o contradomínio é todo o conjunto de chegada. Qual é o conjunto de chegada aqui? 1 e 4. Espera aí, professor, mas é igual a imagem. Contradomínio é igual a imagem? No outro aqui, ó, nessa relação anterior, nesse outro exemplo aqui, a imagem tinha 2 elementos, contradomínio 3 elementos. Não tem que ser diferente? Não obrigatoriamente. Entendeu? Ó, veja, né, que nesse caso aqui, imagem e contradomínio são iguais. Então, não tem, né, uma relação diferente entre os dois conjuntos, algum elemento que, né, estabelece uma diferença. Não, os dois conjuntos aqui são exatamente os mesmos elementos. Perfeito? Então, pode isso? Pode sim, de boa. Possa ser que ocorra situações em que esses conjuntos, né, eles serão diferentes e possa ser que ocorra, como é o caso aqui, ó, né, que eles sejam iguais, ok? O domínio contra o domínio sejam iguais. Perfeito? Beleza? Então, show de bola. É isso aí. Bons estudos!